bem-vindos de volta ao meu canal, Kawaii World, e no vídeo de hoje eu vou apresentar o quadro Resenha do Anime, que vai ser o quadro que eu recomendo o anime pra vocês. O anime de hoje é o Elfen Lied. Vamos falar um pouco de Elfen Lied. Primeira coisa, ele não é recomendado se você não gosta de sangue, porque ele é bem brutal. Segunda coisa, ele não é recomendado se você não gosta muito de ecchi, porque ele tem um pouco de ecchi. Agora vamos falar um pouco da história básica do anime. A história é praticamente essa. Tem a raça dos humanos e a raça dos diclonos. Mas, porém, eles entram em conflito. Por quê? Porque os humanos têm medo dos diclonos. O que são os diclonos? São uma raça que, de aparência, é um pouco parecida com os humanos. Mas eles têm algumas diferenças, como por exemplo, todos os diclonos têm chifres. E a maioria das diclonos mulheres tem cabelos rosas e um olho rosa ou vermelho. Por que os humanos têm medo dos diclonos? Porque os diclonos têm o poder em que uma mão invisível sai das costas deles. E essas mãos são extremamente resistentes e podem ser longas ou curtas, depende muito do diclonos. Por exemplo, elas podem parar balas, elas podem arrancar o braço das pessoas fora, que é o que tem muito no anime, braços sendo arrancados, pernas sendo arrancadas, cabeças estourando e todas essas coisas brutais. E é isso que essas mãos fazem, elas têm o poder de amassar metal, elas são muito resistentes. Por isso, os diclonos amedrontam os humanos. Os humanos ficam com medo dos diclonos, mas ao mesmo tempo eles fazem o quê? Eles pegam os diclonos para fazer pesquisas. E por isso os diclonos têm raiva dos humanos, porque eles são discriminados, eles sofrem preconceito e porque eles são usados em testes também. O que está acontecendo no mundo então? Pais normais, humanos, estão tendo filhos diclonos. E o que os humanos fazem? Eles matam esses filhos. Se eles não matam, eles levam para fazer as pesquisas. Outra coisa dos diclonos é que eles conseguem sentir a presença de outros diclonos. Tipo, elas sentem muito bem se tem um diclonos por perto ou não, se ele está longe ou não. Elas conseguem sentir através de uma telecinese. Outra coisa a respeito dos diclonos. As mulheres não podem ter filhos. Todos os diclonos que foram testados descobriram que elas não podiam ter filhos, ou seja, elas viviam a vida delas, mas não tinham a capacidade de se reproduzir. Essa é a história do anime. Agora vamos aos personagens. Existe uma diclonos que foi considerada a diclonos perfeita. Por quê? Porque ela podia ter filhos. E essa é a nossa personagem principal, que se chama Lucy. O que acontece com a Lucy? Ela passou quase que a vida inteira trancada num laboratório, sendo feitas pesquisas nela. Ela viveu a vida dela lá na escola, normal, mas por que? Ela era discriminada? Porque ela tinha chifres, aí ninguém gostava dela, ela não tinha nenhum amigo, ela só se fudia. Aí o que aconteceu? Ela ficou muito revoltada e agora ela odeia os humanos. Por isso ela foi capturada e levada para um laboratório. O que acontece então? Logo no primeiro episódio, a Lucy consegue escapar do laboratório, matando todo mundo que tem lá. E quando ela está quase conseguindo sair, alguém dá um tiro na cabeça dela. E como ela estava com um capacete de quando ela estava presa, ela não morre, mas ela acaba caindo no mar e perdendo a memória. O que nos leva aos nossos dois outros personagens principais. Quando ela perde a memória, ela é achada numa praia, pelo Kouta e pela Yuka. Quem é o Kouta? É um menino que tem um passado sombrio. O que é o passado sombrio dele? Ele não se lembra muito bem do que aconteceu, mas o seu pai e a sua irmã morreram, por isso ele ficou traumatizado. A Yuka é a prima dele. A Yuka sempre gostou muito dele, desde quando eles eram crianças, mas como o pai e a irmã dele morreram, eles se afastaram um pouco e depois de muito tempo eles se encontraram. Dá pra você perceber que a Yuka é afim dele logo no primeiro episódio. Então o que acontece? Eles acolhem a Lucy, que agora perdeu a memória, e meio que a personalidade dela se dividiu em duas, em Lucy e em Niu. O que é a Niu? É uma menina que não sabe nem falar direito, que é toda meiga e carinhosa. E como ela não sabe falar nada, só a palavra Niu, eles chamam ela de Niu. E aí o que acontece? É a maior confusão. Eles mandam um monte de agentes de elite atrás da Lucy. Tem um também que chama Bandou, que tem um pouco de importância na história, que é um policial de elite que acaba por encontrar a Lucy, mas como ela tá no estado Niu, acontecem certas coisas, ela acaba batendo a cabeça, enfim, sem spoilers. Bandou é um agente de elite que tem uma certa importância na história. Como os humanos acabam não conseguindo capturar a Lucy, eles mandam a Nana, que é uma diclonos, que vai atrás dela. Como ela tem o poder de sentir as outras diclonos, ela acaba também encontrando a Lucy e acaba acontecendo certas coisas. Outra personagem importante é a Mayu-chan, uma menina que vive na praia.
Eu não posso falar o motivo pelo qual ela vive na praia, mas eles acabam virando amiga dessa menina, que ela também tem um cachorro chamado Wanta, que é o melhor amigo dela, e acaba que ela também acaba sendo importante na história. Outro personagem que também é bem importante é o diretor Kurama, que é o diretor de pesquisas gerais do laboratório. Temos também o diretor Kakuzawa, que é o dono do laboratório, que comanda geral todo mundo lá, inclusive o Kurama. Ele também tem uma certa importância na história. E por último, uma das personagens mais importantes que só aparece lá no finzinho do anime é a Mariko, que é uma das Diclones mais poderosas que existem. Desde que ela nasceu, ela ficou trancada lá no laboratório. E é basicamente essa a história do anime. Espero que vocês gostem quando vocês assistirem, porque ele é um dos meus animes favoritos e por isso que eu vim aqui contar pra vocês um pouco sobre ele hoje. O final do anime é um pouco diferente do mangá, por isso seria interessante vocês lerem o mangá também pra ver essas diferenças básicas. Por falar em final, o final deixa entender que pode até ter uma segunda temporada, mas ele não tem segunda temporada, até porque faz muito tempo que ele foi lançado. Acho que foi em 2004, se eu me lembro. Bom, e é isso. Para acabar o vídeo, eu vou deixar aqui a música de abertura do anime, que ela tem um pouco de relatos, passagens bíblicas e tem um pouco de ética, então não se assustem.